Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma chamada do Encol e nosso bate-papo sobre tecnologia leve, com aprendizado, histórias. E aí, Aline, tá pronta para mais um bate-papo? Prontíssima, e você? Tô mega pronta. O Então, bora nosso lá. convidado e tema de hoje promete. Ele é CEO da Phoenix Systems. Ele é especialista em IA, computação quântica, segurança da informação, marketing. Ó, o currículo é longo, Bem extenso. mas Vamos deixar ele falar, né, vamos Aline? deixar ele se apresentar. Mas tem recado? Tem recado. Então, antes de mais nada, se você já tá aqui, segue a gente nas redes sociais. Não deixa de compartilhar, curtir esse vídeo, ativa o sininho também. E bora lá pro episódio. Antes, vamos falar, porque além de tudo isso, ele ainda é palestrante, professor universitário e tem um podcast, Pod Fênix. Já vamos apresentar o. Não. Agora já sabem quem é, então. Será? Será que eles já sabem quem é? Vamos deixar. Mas antes disso, vamos Vamos. falar o tema. Porque, gente, o tema de hoje é Cybersecurity, do presente ao futuro. E a gente sabe que nós estamos em 2025, que o patrimônio das empresas não é mais físico, né? É digital. Totalmente digital. E aí vem a pergunta: será que o seu patrimônio tá seguro? Vamos falar sobre Vamos isso, porque abordar o isso não é tema. mais só para especialista, né? Isso é para Não. todo mundo agora, né? E a galera tem que estar atenta com a IA, porque a velocidade da segurança da informação está comprometida. Vamos Então, vamos chamar lá? ele? Seja bem-vindo, Tiago Stefano. Stefano. Muito obrigado, meninas. Juliana, Aline, estou muito feliz com o convite. Tenho acompanhado o podcast de vocês, acho uma iniciativa incrível, né? Mostrar todas as nuances da área de tecnologia para o grande público, de uma forma traduzida, de uma forma coerente, de uma forma leve, não técnica, e isso é muito importante. Estou muito feliz de estar aqui, né? À frente aqui de duas lideranças femininas da área de tecnologia. Muito feliz em poder falar sobre esse tema, que é um tema de alto impacto, e vocês já colocaram isso aqui na introdução, né? Tudo é digital hoje, ou quase tudo é digital. Então, é uma área que traz ainda uma importância, uma fundamentação muito grande por trás dela. É um assunto que precisa ser tratado, profissionais precisam ser formados, as empresas precisam cada vez mais aderir a ela. E estou muito feliz também de estar aqui no estúdio, que é quase a minha segunda casa. Então, como vocês falaram aqui, sou o host do Podfax. O Podfax é gravado aqui também nesse estúdio, né? Já foram 27 episódios. Eu estou aqui olhando à minha direita, minha querida amiga Darcy Toledo, que nunca falta. Então, eu estou me sentindo em casa. Eu agradeço demais pelo convite e à disposição aqui para falar sobre o nosso tema de hoje. Nós estamos muito honradas, temos ali um cenário parecido, Pois é. só muda o logo. Agora a gente vai compartilhar, as pessoas vão falar: ué, acho que eles só mudaram o lado da mesa Lado da dessa vez. mesa, é. Mas a gente tá muito honrada. E assim, conta aí pro nosso público, a gente, né, te apresentou, mas conta um pouquinho do Thiago Tá pro bom, nosso público. vamos lá, claro. Bom, resumidamente, eu já avisei lá nos bastidores que eu falo muito, então eu vou me controlar aqui para não estourar os limites de tempo do podcast de vocês. Resumidamente, assim, eu sou um profissional de tecnologia, primeiro um profissional de tecnologia. A tecnologia apareceu na minha vida muito cedo, então, assim, comecei na parte de infraestrutura, na parte de montagem e manutenção, programação, depois eu fui naturalmente abraçando a segurança da informação, isso tudo ainda na adolescência. Eu sou um filho de pais separados, que quando se divorciaram, assim, a minha mãe era do lar e eu era o homem da casa, então eu precisava ganhar dinheiro ainda muito cedo. E essa aderência à tecnologia me proporcionou isso, né? Então, comecei a arrumar computadores, montar computadores, revender, comecei a aprender redes e logo a programação, vender sistemas para pequenos comércios. E quando eu vi, eu tinha 16 anos e eu já estava imerso, inclusive, na parte de security, que se a gente pegar ali, final dos anos 90, é completamente diferente do que é hoje, uma coisa muito rudimentar. A gente não tem nem... Não tinha ali naquele momento um mínimo de ferramentas ali que a gente tem hoje. Então era uma coisa que a gente trabalhava em script, a gente tinha ali que fechar as portas do TCP/IP de uma maneira muito manual, né? Hoje tudo isso é feito por ferramenta, gerenciado e tem a inclusão da IA. Então a minha história começa ali. Aí a minha formalização para o mercado, eu vou trabalhar como analista de suporte, né? Já um especialista em infraestrutura. E aí, como vocês, assim, a minha primeiro mergulho profundo no mercado é como consultor. Então, desde muito cedo, eu passei a atender grandes clientes.
principalmente nessa área de infraestrutura e segurança. E aí fui abraçando outras coisas, banco de dados, correio eletrônico. Fui fazendo as minhas certificações, tive muitas... engenheiro de sistemas Microsoft, por exemplo. E quando eu tinha 20 anos, eu abri a minha primeira loja virtual, a convite do meu amigo Daniel Ganarro. Um abraço, tô com saudade de você. Foi um sucesso, assim, também uma questão de loja virtual em 2002, né? Se a gente comparar com hoje em dia, o marketing digital sequer existia praticamente naquela época. E esse é o momento que eu me apaixono pelo marketing, que eu começo a aprender de fato o marketing e associar ele à tecnologia. E assim, o projeto foi um sucesso, a gente foi o maior vendedor dentro dos marketplaces da época, inclusive o Mercado Livre estava começando. Só que assim, eu era um cara muito de tecnologia. Apesar dessa paixão pelo marketing, eu ansiava em voltar, né, pro mercado de TI. Ali eu era muito raiz mesmo. E aí eu tive um convite de uma multinacional, mais de 150 escritórios no mundo inteiro, para ser o responsável pela migração de rede deles na América do Sul. Isso com 21 anos nessa época. E aí aceitei esse convite, vendi minha parte para o Daniel, da sociedade da loja virtual, e fui tocar esse projeto. E aí, só que assim, era muito longe aqui de casa, eu sempre fui do ABC e tal, mas ia todos os dias, era super desafiador, eu adorava aquilo. A gente estava migrando o Windows NT para o Windows 2000, né? Então era uma era uma coisa assim, saindo dos dinossauros realmente, entrando para a humanidade, assim, o Windows NT que a gente instalava nos disquetinhos e tal. Então você fazer Tem gente isso... que não vai nem entender o que é. Exatamente. Você fazer isso numa multinacional, com vários escritórios, havia uma complexidade muito grande. E ali sim, implementando novas ferramentas tanto de rede quanto de segurança da informação mesmo. Parte de políticas, normas. Então, estive à frente de tudo isso muito cedo. E aí, durante esse processo, eu abri mais uma loja virtual com outro sócio, aí o Almir, um abraço para o Almir também. Só que nessa loja, por eu estar, né, muito distante, focado nesse projeto, eu não consegui dar tanta atenção. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer ela despontar, desabrochar também. Eu já tinha uma maturidade em marketing ali maior. E também vendi a loja para o meu sócio. Então, foi a segunda vez que eu vi dinheiro na minha vida. De fato. E aí, eu estava já 6 meses trabalhando praticamente 3 horas da minha casa, né, nesse projeto. E aí eu recebi um convite na época para ir para Berrini para trabalhar com banco de dados. Eles precisavam de um especialista em banco de dados. E aí, assim, eu adorava o que eu estava fazendo nesse projeto de migração, mas ele estava no finalzinho e eu ficaria lá como um responsável pela rede. Mas só que, assim, terminar a migração já me tirava aquela dopamina da migração em si. Só administrar a rede eu acho que já não era suficiente para mim. Então, quando eu recebi esse convite de banco de dados, que era de uma agência de marketing para trabalhar com promoções, algo que eu não conhecia, era distante de mim, e era muito mais perto para minha Berrini de onde eu estava indo para fazer esse projeto. E aí eu aceitei esse convite. E a partir do momento que eu aceitei esse convite, eu conheci esse mundo que eu estou até hoje, que é o mundo do marketing promocional. Então eu fui parar numa agência que ela prestava serviço para o mercado financeiro e eles realmente precisavam de sistemas e bancos de dados para processar arquivos de pagamentos dos bancos, das grandes instituições financeiras, para gerar um movimento dentro das promoções. E aí eu me apaixonei por isso, porque eu falei, nossa, isso agora tem complexidade algorítmica, tem complexidade de sistema, tem um monte de coisa legal, tem desenvolvimento web, canais de relacionamento, então, nossa, eu posso fazer um monte de coisa aqui. Então, eu abracei isso como a minha vida ali naquele momento. E pouco tempo depois eu falei, olha, o mercado de tecnologia não entende esse mercado. As empresas de TI que tentam atendê-lo no modo tradicional de consultoria, né? Prazo, custo, aquela coisa ortodoxa e tal. Olha, você atrasou um dia, eu vou aqui descontar um dia no cronograma e tudo mais. Não entendia a dinamicidade desse mercado, não conseguia atender de fato. E eu falei, poxa, eu tô dentro, eu entendo essa dinâmica, eu já entendo o negócio como um todo, eu preciso criar a minha empresa, né? E aí sim nasceu a Fênix para atender esse mercado de marketing promocional e estamos aqui 20 anos depois disso. Durante a Fênix eu fiz muitas coisas, como vocês citaram aí, fui professor universitário, minha primeira vez em sala de aula aos 26 anos de idade, já numa universidade. Realmente ministrei disciplinas de algoritmo, estrutura de dados, redes, desenvolvimento web, comércio eletrônico, várias disciplinas dentro da área de tecnologia mesmo.
E, e aí tô até hoje na Fênix. No ano passado, a Fênix completou 20 anos esse ano, e no ano passado a gente tem 3 grandes lançamentos assim que marcam a história da Fênix, né? Que eu acho que o principal delas, que é uma coisa que toca o meu coração, é o meu projeto de vida, e é uma coisa que é feita por prazer, por propósito, por missão, é o Instituto Fênix Systems, onde essa minha paixão pela educação, eu levei ela para ensinar tecnologias avançadas para quem não pode pagar por isso. Então, tudo 100% gratuito, só tecnologias avançadas. Então, lá a gente ensina inteligência artificial, computação quântica, segurança da informação, gerenciamento de projetos, desenvolvimento web, marketing digital. Então, levo isso 100% gratuito para as pessoas da comunidade. Então, esse projeto ele é 100% mantido pela Fênix. Eu sou o coordenador pedagógico, professor, líder do projeto. Esse é acho que é o lançamento da minha vida, realmente. É um projeto que me dá prazer, que esquenta meu coração e que eu quero fazer crescer cada vez mais, e que eu sempre falo por aí, eu quero que ele inspire, né, outras empresas a olharem para isso, entenderem que, principalmente em tempos de revolução tecnológica, como a gente vive hoje com a inteligência artificial, a gente sofre com um gap na economia, né, que dentro do mercado de trabalho, que é o quê? Postos de trabalho estão sendo excluídos, né? Substituídos por máquina. Quando a gente fala de inteligência artificial, já não é mais uma substituição operacional. Ela também entra no âmbito intelectual. Então, a partir do momento que a IA começa a substituir intelectualmente pessoas e postos de trabalho, essas pessoas perdem o emprego, e muitas dessas pessoas elas não têm condições de aderir a um novo emprego sem que sejam abastecidas por um novo conhecimento. Por outro lado, a gente sabe, e vocês de tecnologia tão bem quanto eu, que a tecnologia e as revoluções tecnológicas trazem muitos novos empregos. A gente viu isso com a internet. Quantos postos de trabalho foram gerados pela internet? A gente viu isso com as redes sociais, né? Quantos empregos surgem vinculados às redes sociais? E da inteligência artificial é a mesma coisa. Então, existem novos postos de trabalho, mas essas pessoas precisam ser abastecidas de um conhecimento para migrarem para isso, para que a gente não tenha um problema econômico, né, no mundo, de forma geral, ligado a esse desemprego. Daqui a pouco vai faltar gente capacitada, Exatamente. necessidade de pôr gente, e a gente não tem esse equilíbrio, né? Exatamente. Eu gosto muito de um exemplo que fala assim, olha, daqui a pouco a gente vai ter o caminhão autônomo, né? Então, muitos caminhoneiros vão perder o emprego. Então, um caminhoneiro, eu não posso colocar ele num cargo de designer de UX, por exemplo, porque ele não desenvolveu esse skill ainda. Mas se a gente tiver empresas que vão oferecer exatamente esse trabalho de buscar ali a pessoa simples, que não teve formação, e nutrir ela com esse tipo de conhecimento para que ela possa assumir um posto de trabalho, isso vai ser fantástico. É claro que assim, a gente não faz isso sozinho, né? Somos ainda muito pequenos e como eu disse, eu acho que o principal é que esse projeto possa fazer com que as pessoas entendam essa necessidade e que possa inspirar outras empresas, até maiores do que nós, a fazerem isso também. Então, o Instituto foi um desses 3 grandes lançamentos. Aí nós lançamos o FEX Experience, que é um evento que a gente vai ter agora, novamente em outubro, em parceria com a FATEC Mauá, onde vão ter muitos palestrantes interessantes. Darcy Toledo já confirmou presença. Não como palestrante, né, Darcy, mas vai estar lá acompanhando com a gente, mas a gente vai ter o William Borghetti, a gente vai ter Daniel Moreira, aliás, um abraço para vocês, muita gente legal, Heloísa Santana, presidente da Ampro, que é um evento também 100% gratuito, onde o foco é trazer essas nuances, essas novidades da tecnologia. E o FEX Experience ele entra em conjunto com o Instituto, formando ali um ecossistema de conhecimento 100% gratuito e de tentar mostrar para as pessoas que assim, a gente precisa se adequar ao que está vindo e não se defender, né? Tem muita gente que fala assim, eu não quero saber desse negócio de porque isso vai acabar com a minha vida e não sei o que. Não, você tem que ser curioso, você tem que entender, você tem que colocar isso dentro da sua vida, aprender a usar. Né? E não se contrapor a isso. E o terceiro grande lançamento, que é o que vocês citaram aqui, que é o que me traz esse estúdio aqui quase que semanalmente, que me deixa muito feliz, é o PodFacts, que também faz parte desse ecossistema de conhecimento que nasceu tanto para apoiar essa divulgação e esse conhecimento do Instituto e do FEX, quanto para proporcionar com que a Fênix se relacionasse com uma proximidade maior com seus clientes. Então, eu sou muito grato, assim, porque muitos clientes da Fênix vieram até aqui, o estúdio, clientes de longe, clientes de fora do estado. Então, desde já agradeço a todos, um abraço, saudade de todo mundo, foram incríveis.
E pelo Podfax passaram, assim, pessoas maravilhosas, não somente como convidados, né? Mas também aqui no apoio à apresentação, e eu sou eternamente grato. Uma delas está aqui presente hoje. Queria agradecer imensamente pelas suas mais de 10 participações aqui, Stella Jordi, que abrilhantou esse programa. Tivemos outras pessoas também que foram incríveis. E é isso. Vocês viram que eu já estou falando demais, então eu vou devolver a bola para vocês agora. Eu quero comentar. Ele falou muito sobre inspirar. Cara, que história inspiradora. É muito bacana ver o teu olho brilhar ao contar a tua jornada, né? E é muito claro que tudo que você faz é com muita paixão, né? Uhum. Parabéns por Obrigado. isso. São realmente 3 projetos fantásticos. Que em Muito obrigado. conjunto, assim, faz um elo, assim, importantíssimo para nossa sociedade como um todo. Eu acho que olhar para, né, principalmente esse instituto, a experiência que essas pessoas podem ter, Uhum. né, em ter contatos com pessoas que estão aí em alta na tecnologia, um network. Então, assim, você proporciona muitas camadas aí quando a gente fala de carreira, que é uma, É um uma das... espaço para buscar É. conteúdo e referência, né? Uhum, sim. que a gente fala muito aqui, né, da Muito. importância disso. Então, assim, para as pessoas que estão ouvindo, que tem formas de buscar de coisas gratuitas, tem pessoas da sociedade que estão motivadas em fazer trazer um novo propósito, né, trazer um novo caminho. E para que as pessoas não desmotivem, né, porque às vezes a IA, ela traz para algumas pessoas aí esse receio, né, vou perder meu emprego. A gente já falou muito sobre isso aqui, né, Aline? Ela já tá numa transição de deixar. Já não é mais a vilã da história, né? As pessoas estão Ainda bem. aprendendo a utilizar e tirar proveito disso. Estão perdendo um pouquinho do medo, mas a gente não pode parar de falar quais as possibilidades, a capacidade que dá Com certeza. para atingir no uso correto dela. Com certeza. Correto, porque agora a gente vai falar sobre segurança. Exato, exatamente. Tem que entrar no Vamos entrar no elo, gancho. né? É. Então, Thiago, primeiro eu queria que você trouxesse pra gente um pouco da definição do que é, né, o cybersecurity, que é tão falado por aí, Uhum. e por que hoje ele é tão urgente, né? Então, o que é e por que ele tem essa urgência para que a gente tome atenção para esse assunto, né? Legal, ótima pergunta. Bom, o que é a cibersegurança? Nada mais é do que uma disciplina que visa proteger os ativos de uma empresa. E hoje, qual é o maior ativo de uma empresa? São os dados, né? A gente, em tempos de IA, principalmente, a gente fala dados é o novo petróleo, porque através da obtenção de dados a gente consegue desenvolver situações ou ataques ou qualquer tipo de coisa relacionado a um negócio ou a uma pessoa. Então, a cibersegurança ela visa proteger esses ativos. Essa proteção ela é feita de uma maneira segmentada ou de uma maneira apartada. Existem as questões técnicas, né, feitas via ferramenta, e existem as questões de proteção humana, que é uma das maiores vulnerabilidades que a gente tem dentro da cibersegurança, ainda é o fator humano. Então, aí a gente já parte para planos de conscientização, políticas e normas, monitoramento, né? Então, a gente precisa sempre tratar esses dois lados. E a cibersegurança ela tem alguns pilares, né? Isso não é, de fato, assim, uma definição onde você se diz, nossa, cravada, né? Olha, tem 3, tem 4, tem 5 pilares. Eu costumo falar em 5, tem profissionais de cibersegurança que falam em 3 só, que são a confidencialidade, né? Então, a partir de uma classificação de informação, o que é confidencial tem que se manter confidencial, né? Ninguém pode ter acesso àquilo, aos seus dados bancários, enfim, aos seus resultados de exame e tantas outras coisas que precisam ser confidenciais. A integridade, né? Que muitos ataques hoje, ataques mais apurados, mais refinados, hoje visam afetar a integridade de dados, que é o quê? O dado que é colocado em um determinado lugar, ele precisa ser preservado com base na sua originalidade ou nas suas atualizações genuínas e reais. De fato, né? A gente tem a disponibilidade, que é um fator muito importante. Então, assim, olha, eu preciso acessar meu home bank, né? Minha app do banco e aquele momento que eu vou fazer o Pix, ele tem que estar disponível, né? Então, a gente tem muitos ataques hoje vinculados à disponibilidade. Então, assim, você tem ataques que visam roubar a informação de alguém para usar essa informação, você tem ataques que visam
como eu falei anteriormente aqui, afetar a integridade do dado para prejudicar aquela outra empresa. E você tem ataques que visam derrubar o serviço de fato, né? Mas qual é o interesse de uma empresa de derrubar um serviço? Nem sempre é uma empresa. A gente vê isso, por exemplo, em governos, né? Então, a gente tem uma série de ataques sucessivos da Rússia contra a Ucrânia, que são ataques de disponibilidade de serviço. Então, vira e mexe, a Rússia tenta derrubar a energia elétrica da Ucrânia através de ataques cibernéticos. Né? Se a gente for olhar aqui, recentemente, a gente teve aí o Israel está sempre em guerra com alguém, mas a gente teve a questão com o Irã recentemente, aí todo mundo fala, poxa, Israel tem o maior sistema antimíssil do mundo, né? Mas é um sistema, é tecnologia. Então, se você atacar a disponibilidade desse sistema e sobrecarregá-lo, o que vai acontecer com Israel? Os mísseis vão cair no território de Israel. Zero defesa. Zero defesa. Então, por isso que eu falo muito hoje que assim, a cibersegurança ela é tão importante quanto as outras seguranças. Antigamente, você olhava só para um país, por exemplo, olhava para proteger ar, terra e mar, né? Aí, em determinado momento, passou a ser espaço por causa dos satélites e hoje o virtual, porque tudo está digitalizado. Então, a cibersegurança passa a ser um quinto espectro de proteção de qualquer governo, né? E requer tanto investimento e cuidado como os outros. Se eu preciso ter um exército para defender terra, se eu preciso ter um porta-aviões, se eu preciso ter navios, etc., eu preciso ter equipes de cibersegurança que vão proteger os ativos daquele país. Então, assim, é uma disciplina imprescindível, fundamental, que precisa ser amplamente discutida. E ela é dinâmica, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante na cibersegurança que é assim, independente da genialidade que você implemente num plano inicial de cibersegurança, amanhã tudo mudou já. Ou muita coisa dali mudou. Então, a genialidade que você aplica no início, você precisa manter. Tem que ser um trabalho contínuo de monitoramento, atualização e formação de profissionais que se adequem realmente a essa dinâmica. Caracas, a minha cabeça explodiu, porque eu nunca tinha criado toda essa conexão que ele foi mapeando. Tipo, muito, muito louco, né? A gente às vezes pensa num mundo muito pequeno, né? Mas quando... Então, eu já vou fugir do roteiro. Fuja! Não, fuja. Tá tudo bem? Tá já vou tudo fugir, bem, porque tá você tudo fala e vai me dando vários insights, assim. Você falou, né, sobre preparar os profissionais para atuar nisso. Uhum. Quais são esses profissionais? Quem são esses profissionais? Quais são esses papéis dentro dessa estrutura de cibersegurança? Muito importante. Nos cursos de cibersegurança, atualmente lá do Instituto, a gente fala muito sobre isso, porque as pessoas estão muito interessadas. Por quê? Porque, inclusive, existe um déficit enorme de vagas versus profissionais. É uma área que não consegue preencher as vagas que tem. Você não tem profissionais com os skills necessários disponíveis no mercado. Então, se você pegar assim, um exemplo, uma grande corporação financeira, um dos maiores bancos, vou citar o nome aqui, o Itaú tem mais de 600 pessoas na área de segurança da informação. É muita coisa, né? E talvez se tivessem skills disponíveis por aí, talvez teria até mais. Porque para um banco é muito mais do que estratégico, né? Para outros tipos de empresa, ainda elas não entenderam o quão estratégico é essa área de segurança. Então, elas acabam tratando segurança como uma obrigatoriedade. Né? Porque meu cliente exige que eu tenha determinados processos de segurança, que eu preencha um checklist, que eu demonstre evidências para ele de que eu faço isso aqui dentro. Mas essa cultura a gente precisa mudar dentro das organizações. As organizações precisam entender que segurança da informação não é mais um departamentozinho dentro da área de tecnologia. Ela é absolutamente estratégica e precisa estar ligada diretamente à alta direção da empresa. Né? Porque existem questões assim hoje que são muito difíceis. Quando a gente fala de ROI, né, para você medir um investimento, é muito fácil você fazer isso quando existe um retorno efetivo daquele investimento. Mas como que você faz isso dentro de segurança? Você tem que investir pesadamente e não vai te retornar nada. Na verdade, vai te evitar que você tenha uma perda muito grande. E como que você faz essa mensuração do que você perde sem efetivamente perder? Né? Então, é muito difícil. A própria alta direção, os executivos hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, têm essa dificuldade de lidar com isso. E aí você entra em outros parâmetros, né? Porque o pessoal fala muito a gente escuta muito hoje em mitigar risco, né? E aí o pessoal confunde mitigar com reduzir.
Aí você fala, qual que é a diferença? Em segurança, em cibersegurança, ela é total. Por quê? Você mitigar um risco significa implementar alguma coisa, seja uma política, uma norma, uma ferramenta, para que você diminua a possibilidade daquele risco existir, tá certo? O reduzir riscos já passa por uma questão de metrificação. Você precisa quantificar o quanto aquele risco foi reduzido de fato. E isso só acontece posteriormente, quando você faz esse tipo de implementação, né, e mede isso. Então, para uma empresa poder calcular o quanto ela vai gastar, ou como ela vai direcionar o investimento, ela precisa entender essa diferença e praticar as duas coisas. E aí eu gosto de fazer uma analogia no seguinte sentido: se a gente pensar na segurança da sua casa, né? Então você tem ali uma porta, a sua porta tem fechadura, você tem janelas, mas você não tem muro nem alarme. E você só tem dinheiro para investir em uma dessas duas situações. O que vai te proteger mais? O muro ou o alarme? Como que você define o que você vai fazer? E é isso que as grandes organizações hoje sofrem. O que eu invisto? Mais uma ferramenta aqui de uma camada de firewall de rede, por exemplo? Ou eu vou investir em conscientização de pessoas? Porque as tentativas de fraude via phishing, por exemplo, estão cada vez mais latentes pós-pandemia, né? Então é um direcionamento muito difícil, porque não sobra dinheiro para fazer tudo. Tudo é muita coisa, né, dentro da área de cibersegurança. Então esse é um dos problemas desse mercado, além da falta de profissional. Cara, e percebe que, já tô concluindo, né? Participando e criando respostas no seu episódio. Mas percebe que em momento algum você falou sobre perfil técnico desse profissional. Tá muito relacionado ao entendimento do negócio em que você tá atuando, Uhum. né? E aí a tecnologia, ela tá vindo para complementar essa camada virtual que você exemplificou, e a hora que ele exemplificou eu consegui literalmente visualizar, né? Mas não tem a necessidade de uma formação técnica necessariamente. A gente está fazendo a junção da tecnologia com o negócio. Eu acabei não respondendo essa parte, né, do perfil técnico. Mas acabei eu de vou concluir. eu vou falar aqui para vocês. O que acontece? A gente tem hoje, dentro da área de cibersegurança, naturalmente, ela é uma área decorrente da área de tecnologia da informação, mas não obrigatoriamente, né? É um processo natural, porque a pessoa de cibersegurança precisa conhecer minimamente infraestrutura, precisa conhecer minimamente a parte de desenvolvimento, precisa saber como é a estrutura do desenvolvimento, como são as camadas, como é a conexão com o banco de dados. Então, existem muitos detalhes da área de tecnologia da informação que são importantes para o profissional de cibersegurança. Então, se ele advém dessa área, é uma vantagem, é um perfil técnico adequado. Então, quando as pessoas me perguntam, poxa, eu quero chegar nessa área, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Entrar em tecnologia, né? Então, de preferência, já estar, né? E conhecer de forma específica ou mais generalizada parte de infraestrutura, parte de banco de dados, parte de desenvolvimento. Mas hoje, você tem diversos outros perfis que são possíveis dentro dessa área. Tem pessoas que trabalham com governança, com as normas, com elaboração de política, com monitoramento, com conscientização de pessoas. Então, a gente pode estar falando aí de outros tipos de perfis que não somente os técnicos, né? São perfis mais documentais, mais de gestão, muitas vezes até de RH. Né? Então, existem outras possibilidades dentro da área de cibersegurança que não somente os perfis técnicos. É claro que quando a gente fala assim, olha, o pessoal fala muito, né, corporativamente em Red Team e Blue Team, né? Se você quiser participar de um desses dois times, obviamente você vai ter que ser um técnico. Uma pessoa tanto com conhecimento de tecnologia quanto com conhecimento em cibersegurança. Então, para quem não sabe o que é o Blue Team e o Red Team, o que é o Blue Team? Quem defende a empresa. Então, são os profissionais que estão ali de cibersegurança para evitar os ataques e defender a empresa. O Red Team também faz parte da empresa, só que são os que a gente chama de hackers éticos. O que eles fazem? Eles tentam fazer ataques, mas não para destruir ali qualquer coisa da empresa, não para obter alguma vantagem, mas sim para encontrar vulnerabilidades para que a área de cibersegurança e infraestrutura possa corrigir essas vulnerabilidades. Então, é muito importante que se tenha essas duas equipes e que se tenha uma sinergia e uma troca entre elas, né? Então, para quem quiser estar nessas equipes, aí sim é um perfil mais técnico.
Que, na verdade, acaba envolvendo muitas áreas, né? Banco de dados, infraestrutura, redes. É uma área realmente que ela é formada por um conjunto de habilidades de diversas áreas. E eu acho que esse é acho que é a grande dificuldade de você encontrar profissionais habilitados, porque exige também você buscar essa vivência, né? Sim. E um gosto, eu acho que é uma aptidão, é uma área que precisa dessa aptidão. Eu queria falar um pouquinho, você falou sobre Uhum. dos times, enfim. Falando um pouquinho, indo pro lado de ataque, né? Quais os efeitos que um ataque cibernético pode ter para uma empresa e como esse Red Team traz muito benefício, porque, né, seria um time praticamente tentando atacar Uhum. para achar essa vulnerabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos efeitos e como esse Red Team pode ser um habilitador para que isso não aconteça mesmo de Tá. fato. Bom, os efeitos eles podem ser assim mínimos ou extremamente desastrosos, como a gente deu o exemplo aí, poxa, Israel pode ser destruído se o sistema antimíssil deles for sobrecarregado por um ataque hacker, por exemplo. E dentro de uma empresa é a mesma coisa. Se a gente imaginar que um banco for invadido e houver a alteração da integridade dos dados de depósitos, pagamentos das pessoas e o saldo, etc., imagina o quão trágico pode ser isso para uma instituição financeira. Então, hoje, existe, né, uma entidade, autoridade nacional e uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, que monitora, por exemplo, a questão de como as empresas estão tratando os dados das outras pessoas, né? E a partir do momento que você tem um ataque, como já aconteceram inúmeros, a gente tem o exemplo do McDonald's recentemente, onde os hackers obtêm dados, inclusive a empresa que é a detentora, né, que é a cuidadora desses dados, ela também, além de todo o prejuízo mercadológico que ela vai sofrer de imagem, etc., ela também muito provavelmente vai sofrer ali uma multa muito grande pela autoridade nacional via Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, os impactos podem ser desastrosos. A gente sabe hoje que uma estatística de 70% a 80% das empresas já sofreram algum tipo de tentativa de ataque, tá? E aí eu citei aqui para vocês o phishing, né, que é um ataque para pescar dados da pessoa ou da empresa e tentar fazer alguma coisa ali contra ela. A gente tem o de disponibilidade, que é parar o serviço. A gente tem o de integridade ali, que é modificar o que está lá dentro de alguma forma. Mas a gente tem um ataque hoje, um tipo de ataque que ele é extremamente destrutivo, que é o ransomware, né? O que é isso? É você tomar posse de um dispositivo, de um servidor da outra empresa. Mudar ali a senha administrativa e pedir um resgate em criptomoeda. Então isso, nos últimos anos, passou a acontecer de uma maneira muito frequente. E esse é um ataque que eu diria para vocês que assim, 99,99% dos casos ele é irreversível. Porque quem tem o conhecimento para tomar esse ativo, para alterar a senha, já se protegeu contra o contra-ataque, né? Então, assim, você precisa ser muito bom e muito rápido para reverter um ataque dessa forma. E assim, por mais que a gente tenha no Brasil grandes profissionais de cibersegurança, aliás, eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Alex Viana, que é um dos baluartes dessa área, que teve aqui no Podfax também. A gente tem grandes profissionais no Brasil, mesmo com esses grandes profissionais, eu acho que um ataque desse tipo, eu diria que ele é quase que 100% irreversível. Então, há de se tomar muito cuidado aí quem está emprestando senha de administrador para fornecedor, quem está usando senha de administrador com baixa complexidade, né? Enfim, quem não toma os devidos cuidados dentro da sua empresa em relação também a ferramentas de monitoramento, ao uso da IA nesse monitoramento. Por que a importância da IA, né, hoje? Porque a IA ela é usada tanto no ataque quanto na defesa. Então, se você não usar na defesa e o atacante vai estar usando IA, você está em desvantagem, né? Então, você precisa abstrair tudo que você puder da inteligência artificial para se defender. E aí onde entra a responder a questão do Red Team. O Red Team é a prevenção, né? O que é essa prevenção? Se eu tenho hackers ou empresas mal intencionadas que vão escanear suas vulnerabilidades para encontrar um ponto onde ela pode te invadir ou pode atacar o teu serviço de alguma forma, o Red Team tem que achar isso antes para você, né? Então a gente tem N ferramentas
de scans de vulnerabilidade hoje no mercado muito boas, com bibliotecas muito vastas, né, em relação a vulnerabilidades e que podem ser usadas para isso, e os Red Teams estão fazendo isso. É claro que existe também o que a gente chama de trabalho artesanal dentro da área de segurança, né, que lá nos anos 90 a gente chamava de escovar bit, que é realmente abrir ali o shell script e ficar fazendo as suas tentativas e tentando entender os cenários, os retornos que você tem ali para fazer uma invasão. Então, o Red Team faz isso também. E aí você precisa de profissionais com nível técnico ainda mais profundo que conheçam esse processo. Então, a importância do Red Team também é imprescindível, tal qual do Blue Team. Todas as empresas precisam ter isso, precisam ter essa estrutura de SOC, de defesa realmente, para evitar um ransomware, para evitar um ataque de disponibilidade, de integridade ou de confidencialidade. E os programas de conscientização como um todo, né? Que a gente vive, né? Eu, por exemplo, todo ano a gente tem que Tiago, repetir. eu iria fazer uma analogia que é muito similar ao comportamento de um time de teste, né? Você tá tentando quebrar. Quebrar de qualquer jeito. Tiago, você deu alguns exemplos de quais são os ataques que acontecem nessas empresas. E aí você começou a comentar qual seria um formato de defesa. Pensando agora no meu público que está ali assistindo a gente. Traz isso para a nossa realidade. Qual é o cuidado que no papel de funcionário de uma empresa, de um empregado, eu deveria ter no uso dessas ferramentas tecnológicas? Perfeito. É aí que entra a questão da conscientização. Então, a gente trata o fator humano como uma das maiores vulnerabilidades em cibersegurança hoje. E os motivos são muitos. Um deles é a falta de conhecimento ou a falta de senso crítico em relação ao acesso que está sendo feito, a receber um e-mail com um link malicioso que vai instalar um trojan ali. Então, ou mesmo você entrar num site falso, que é um site falso, é a cópia de um site real. Poxa, site das Casas Bahia, sei lá, casasbahia2025.com.br ali, e ele é igualzinho. E aí você entra e tem ali um iPhone que está pela metade do preço, você não desconfia, você digita seus dados de cartão ali, etc e tal, e na verdade você está entregando tudo para uma quadrilha, tá? Então, as pessoas precisam se conscientizar e obterem conhecimento em relação a esse tipo de ataque, isso é uma coisa. A outra coisa que dentro do processo de engenharia social gera muita vulnerabilidade dentro da área de segurança, e aí até uma coisa que vai mais profundamente do que o senso comum corporativo, é assim, se você pegar hoje os dados de uma pessoa, tudo que ela faz em rede social, somado a tudo que você vai conseguir via Google, entre outras coisas dessa pessoa, e você jogar tudo isso numa IA generativa, você fala assim para a IA generativa, olha, eu tenho tudo isso aqui dessa pessoa. Me gera 1 milhão de possibilidades de senhas para ela com base nisso. Nome de cachorro, nome dos filhos, data de nascimento, número de telefone. Quantas pessoas não usam senhas baseadas em questões pessoais? Então eu misturo o nome do cachorro com o nome do telefone, com data de nascimento. Então hoje você pega a IA generativa e fala assim, gera para mim. Então um trabalho que antes de engenharia social era feito com base no cidadão ali, a gente brincava, né? O adolescente cheio de espinha, que ficava, nossa, ela pode ter essa senha aqui, ela pode ter essa, ela pode ter essa, ela pode ter essa, porque o cachorro dela chama assim. Hoje isso é feito pela IA, né? Então, cada vez mais a gente precisa ter cuidado com o que a gente expõe e com o que a gente acessa e com quem fala com a gente, né? Porque assim, você dá um exemplo aqui, eu coloquei um carro para vender no Web Motors, né? Então, assim, eu recebo ligações muito estranhas. Por quê? Porque eu passo a ser um alvo, eu estou exposto ali, né? Então, essas pessoas querem obter informações e possivelmente alguma vantagem sobre isso. Então, essa conscientização, essa passagem de conhecimento para essas pessoas é fundamental dentro da organização. Porque os maiores vazamentos de dados estão ligados ainda a pessoas. E dentro se isso acontecer, como a gente já viu aí algumas empresas famosas, e tem o nome de uma delas aqui agora há pouco, no caso da empresa de fast food, houve um erro técnico de quem administrava a rede de manter uma senha simples, né, no administrador ali, no usuário administrativo.
Mas existem outros casos para esse tipo de vazamento, e se vocês deram, quem puder lá, dar um Google, você vai ver N situações que falam, olha, essa empresa aqui sofreu um vazamento de dados porque o erro dela foi esse aqui, né? Mas todos esses erros, ou a grande maioria deles, estão vinculados à questão humana. Alguns estão vinculados a questões técnicas, né? Limitado, poxa, eu uso um sistema operacional que eu não atualizo há 2 anos, né? Então, surgiram vulnerabilidades, que são vulnerabilidades conhecidas pelo mercado, principalmente o mercado de ataque, né? E eu não atualizei. E aí, como é que funciona? Tem uma piada que eu gosto muito em segurança da informação, que ela é a seguinte: 2 amigos que estavam pescando juntos, né? De repente aparece uma onça. E aí eles saem correndo. Um deles para colocar o tênis. Aí o outro fala assim para ele: mas por que você vai colocar o tênis? Não adianta, você não vai conseguir correr mais do que a onça. Ele falou: não, eu só preciso correr mais do que você. O que significa isso? O que significa isso? Que dentro da área de segurança, você não precisa ser o melhor, mas você não pode ser o pior. Porque quando essas empresas ou essas pessoas que realizam ataques vão fazer isso, elas vão procurar quem está mais vulnerável, quem está descalço. Porque é mais fácil, tá certo? Então você precisa, pelo menos, estar de tênis, para você correr mais do que o outro. Então eu falo muito sobre isso em segurança da informação, cibersegurança. A gente precisa, poxa, se você não consegue se proteger no nível máximo, faça o máximo que você puder dentro do que você tem. Então, atualizar um sistema operacional, atualizar uma ferramenta é o mínimo do mínimo. Então, se você já tem isso, se você consegue conscientizar seus funcionários, se você tem um firezinho na sua camada de rede, se você já consegue ter um WAF, se você consegue estar numa nuvem que tem determinadas proteções. Hoje você tem empresa como a Cloudflare, por exemplo, que ela dá uma série de proteções muito baratas. Hoje, para você colocar uma CDN, né, que é uma camada de proteção que esconde o seu site ali e protege a sua infraestrutura contra a sobrecarga, por exemplo, é muito simples de ser feito. Então, tem coisas hoje que são muito acessíveis, diferente do que eu estava falando nos anos 90, a gente sentava, abria o Shell Script ali, tinha que escovar o bit na mão. Hoje não. Hoje a ferramenta é next, finish e muito barato. Então, assim, não tem por que ficar descalço, né? Quem está ficando descalço está sendo pego. E aí, isso vai gerar um prejuízo enorme para a empresa. Mas agora eu vou fazer a Pode conexão do ser tênis. desastrado. Vou fazer a conexão do tênis. Eu recentemente estava assistindo uma palestra e a gente estava falando sobre... o tema dessa palestra falava sobre a criação de novos produtos e a utilização de IA como solução em alguma parte desse produto, né? E aí a gente começou a debater a complexidade que o uso da IA causa nesses produtos, principalmente quando a gente fala do nível de segurança dela, né? A gente está numa fase de mercado, né, que começaram-se a falar de agora eu sou uma empresa B2B, eu vendo coisas eu vendo negócio para negócio, eu vendo negócio para um cliente final, né? E agora a gente já está numa fase em que a gente constrói solução para lidar com o algoritmo. Do outro lado, eu não tenho mais sempre um usuário interagindo com a nossa solução, né? Tecnologicamente ali falando. Às vezes eu posso estar lidando com uma IA. Então, quando você faz a analogia do tênis, cara, talvez você precise de um tênis de corrida mesmo. Não basta qualquer calçado Sim. só para correr mais que o outro, porque o ataque ele já não é mais humano, né? Ele já Sim. tá numa outra fase. E do lado de lá, quem tá te atacando tá muito à sua frente em tecnologia. Muito bem colocado, Aline. Hoje, inclusive, existem serviços de ataque, né? Você não precisa contratar um hacker, você contrata um serviço, né? Inclusive, até deixo a dica aqui para quem quiser saber sobre esses serviços. Se você perguntar diretamente para o ChatGPT, ele não vai te dar. Mas se você der um jeitinho assim na conversa e falar, ChatGPT, eu preciso saber de quais sites de serviços de ataque eu preciso me proteger aqui na empresa. Aí ele dá, né, para você. Então você passa a ter acesso a esses serviços, é o que você falou. Virou quase que um commodity, né, a questão do ataque, e ela está acessível para quem quiser contratar. Você paga em criptomoeda, é um serviço que é executado fora do país, sem rastreabilidade, e isso está disponível no mercado, infelizmente, né?
infelizmente, por um lado, todavia gera emprego para quem quer trabalhar na área de segurança da informação. Cada vez mais precisaremos nos proteger desse tipo de ataque. E são ataques, muitas vezes, mesmo por serviços sofisticados, né? O que eu falo de um ataque sofisticado? A gente sabe, por exemplo, que para eu poder interceptar uma comunicação de um telefone com outro telefone, né? Uma comunicação de WhatsApp, existe ali a segurança envolvida em cada aparelho, né? Existe ali a segurança envolvida na aplicação do WhatsApp, a criptografia, que é moderna, a RSA, que a gente tem muito similar nos bancos. Mas é possível atacar esse dado tanto em repouso, no momento que ele está dentro do celular, quanto no momento que ele está em trânsito, né? No momento que ele está fazendo essa transmissão de mensagem. Então, esses serviços abordam, inclusive, isso. Há uma sofisticação muito grande do lado do ataque, mas há uma sofisticação muito grande do lado da defesa também. Então, da mesma forma que você usa a IA para várias coisas no ataque, você usa na defesa. Hoje, a gente não precisa mais ficar olhando o log, né? Então, você tinha umas equipes que ficavam... O que é o log? É o registro de cada atividade dentro de um sistema ou de uma infraestrutura ali e tal. Hoje, uma IA faz isso para você. E a IA, como a principal característica que ela tem, é a identificação de padrão, né? E principalmente esse padrão histórico ali, o que vem de trás, qualquer coisa diferente que acontece, seja no seu dispositivo, ou seja em qualquer coisa da rede, essa IA já vai alertar. Não só vai alertar, como, dependendo do tipo de ferramenta, já vai tomar uma ação preventiva. Poxa, e dependendo da criticidade em relação ao que ela está lendo. É algo muito crítico? Feche totalmente esse caminho. Além de alertar todos os envolvidos. Aí entra o Blue Team para defender. Então, a IA ela tem um papel também imprescindível, fundamental e estratégico hoje dentro de todo o processo de defesa e prevenção. A IA, inclusive, ela vai estar no nível de phishing também. Enquanto a gente tinha somente o anti-spam, né, que fica classificando e-mail por score e tentando separar com base no conteúdo daquele e-mail, no remetente, uma série de classificações ali que ele utiliza, hoje você tem a inteligência artificial que consegue também fazer algo preditivo em cima disso, né, fazer uma análise mais profunda e mais inteligente, que seria uma análise mais intelectual humana, né? Então a gente ganha um nível de prevenção maior antes desse e-mail com o link chegar para o usuário sem conhecimento, que vai ali já direto clicar e passar os dados, ou permitir que seja instalado alguma coisa no equipamento dele. Mas aí é importante que, além disso, poxa, se vai ser instalado alguma coisa, que a empresa tenha um antivírus atualizado, que a empresa tenha outras ferramentas que monitoram isso, que não permita que sejam passados links por e-mail, né? Então, você tem uma série de coisas que vão desde a questão de ferramenta, de monitoramento, a políticas, né? E monitorar e fazer a governança correta em cima dessas políticas. O calçado. O calçado. O calçado. Exatamente. E indo um pouco aí na linha do que a gente está conversando sobre a IA, até uma das vezes perguntas que você acabou de respondendo, que era a parte de defesa, eu queria entender na sua visão, você acha que a gente está preparado hoje para o que a IA pode impulsionar olhando para a parte de segurança, seja para o lado de ataque ou para o lado de defesa? Qual lado você acha que ela está mais propensa, né? Hoje as pessoas estão usando mais para ataque e estão deixando de se defender como deveria com ela. Qual que é a sua visão, o panorama disso para dentro da área de segurança? Legal, excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que, assim, inteligência artificial, ela surgiu para o grande público ali em novembro de 2022 com o ChatGPT, então é um assunto que virou hype e passou a ser falado. Mas ela já existe há muito tempo. Então, na área de segurança da informação, nas ferramentas, no trabalho que a gente faz, há mais de 10 anos, de alguma forma, a gente já utiliza a inteligência artificial ali. Então, assim, ela não é uma novidade, ela não é um hype, né? Então, a gente tem sistemas como o AF que carregam, embarcam, né, a IA já há muito tempo. O que é o AF? É um firewall mais inteligente justamente porque ele tem a inteligência artificial ali para avaliar tudo que está passando por ele, filtrando o comportamento, o que está diferente, o que fugiu do roteiro, para que ele possa realmente tomar ali as atitudes. Então, eu acho que assim, da mesma forma que você tem empresas hoje, que são empresas que se nutrem de um mercado... De um mercado capitalista no sentido de golpe, fraude, ataque, realmente, esse lado criminoso, né, que
gira uma economia que a gente não tem como mensurar, mas é gigantesca. Então, diariamente surgem empresas ligadas ao cybercrime, né? Infelizmente, isso é uma constatação. Mas, de outro lado, eu acho que a gente tem governos que investem demais nisso. A gente tem grandes empresas no mercado, acho que isso muito puxado pelas instituições financeiras, né? Que investem demais nessa questão da evolução e da inovação e segurança da informação. E grandes empresas de tecnologia, inclusive as Big Techs, né? Então, se eu for dizer assim friamente para você, eu acho que o lado bom da história prevalece, né? Ou está à frente. É claro que a gente tem governos que se utilizam muito das ferramentas de ataque para obter vantagens contra supostos outros governos inimigos ali e tal, como a Rússia faz com a Ucrânia. Então, ali há, por exemplo, um investimento muito grande com uma finalidade não muito legal, né? Então, essas coisas existem, mas isso também gera um desenvolvimento, né? Porque o engenheiro que está ali trabalhando na Rússia hoje, que desenvolveu uma ferramenta nova, daqui a pouco ele está na China, e aí está levando esse conhecimento para lá, ou ele está dentro de uma Big Tech. Da mesma forma, a China é um dos países que mais investe, né, em cibersegurança. Depois a gente pode até falar sobre a questão quântica, que a China está na frente, né, nessa área. Os engenheiros chineses são os primeiros a migrarem para os Estados Unidos, né? Então, esse conhecimento acaba saindo de lá, indo para outro lugar, e isso vai circulando de alguma forma. Mas eu acho que o lado bom da história ainda está prevalecendo em relação a ser pioneiro no que há de mais avançado. Tá. E a gente tá falando muito da IA e a gente já sabe que a IA, né, como você já apontou, para algumas pessoas pode parecer um presente recente, mas olhando para quem é de tecnologia já não é um presente recente. A gente até teve um episódio aqui em que fala, né, exatamente história, né? conta a história da IA. E se a gente for olhar a Fiquei IA, sabendo já é desse algo muito episódio, né? Um antigo. episódio um pouco longo, que foi bem bacana. Aliás, parabéns por ele. Eu quero assistir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do futuro, né? Qual que é o futuro ali para a parte de segurança? A gente, Uhum. enfim, a gente falou um pouquinho sobre isso, de que o futuro, a IA já talvez não vai ser o protagonista. A gente tem a computação quântica que pode vir virar o jogo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse futuro e o que Legal. pode ser essa virada de jogo. Ótimo. Eu acho que assim, a IA, na verdade, ela é passado e presente dentro da área de segurança e já dentro de outras áreas. Ela não vai deixar de existir, claro, ela vai continuar evoluindo. Eu costumo dizer que a IA está sempre no princípio, do início, do começo, realmente. Ela tem muito a evoluir, ela vai fazer parte de tudo, inclusive se juntando à computação quântica em determinado momento, quando essa estiver já mais estável. Agora, dentro da área de segurança, a gente tem uma questão muito delicada, né? Quando a gente fala de computação clássica. O que é a computação clássica? É tudo que a gente tem hoje. Os notebooks, os desktops, os nossos celulares, os relógios, enfim, toda a computação baseada no modelo binário, ela é chamada de computação clássica. A computação quântica, ela é diferente. Ela é uma coisa que ainda não está acessível à maioria das pessoas, apesar de terem nuvens e acesso gratuito, a Amazon, IBM, Microsoft, a Google, a gente consegue acessar essas nuvens quânticas. Mas ela é uma computação baseada na física quântica e completamente contraintuitiva, né? Ela é completamente diferente dos padrões que a gente conhece de computação hoje. E ela já tem essa supremacia, ela é muito mais veloz e muito mais capaz do que a computação clássica. E dentro da computação clássica, o nosso modelo de segurança, eu citei para vocês a questão da criptografia do WhatsApp, a criptografia dos bancos. A grande ou a maior parte da criptografia que a gente tem hoje no mundo, ela é baseada numa complexidade matemática, tá? Que é a chamada criptografia por RSA. Então, essa criptografia na computação clássica, salvo exceções, ela levaria milhares de anos para ser quebrada dentro de um processo de ferramenta normal. Por quê? Porque a fatoração é uma chave com a fatoração de dois números primos gigantescos, onde o computador clássico não consegue processar isso com a velocidade necessária. Já o computador quântico, ele estável, com uma quantidade aí de uns 500 qubits, ele vai conseguir fazer isso em 2 minutos. Tá? Ele vai quebrar toda essa criptografia clássica, o RSA.
Por isso há necessidade, por isso bancos, corporações, governos investem pesadamente na computação quântica hoje. Por quê? Porque a gente vai, em determinado momento, precisar substituir todo o nosso modelo de segurança criptográfica por RSA, complexidade matemática, para uma criptografia quântica. Que aí já não é mais uma complexidade matemática, é uma computação baseada nas leis da natureza, da física quântica, dos micro-organismos, onde você não consegue definir dois estados com precisão. E a partir do momento que você tem uma criptografia dessa maneira, e você tentar quebrar essa criptografia, ela quebra o processo. Então ela é reiniciada. Então, hoje a gente não enxerga uma maneira de quebrar essa criptografia quântica. Você fala assim, isso é utopia, não vai dar para fazer isso. Toda a comunicação do governo chinês hoje tem criptografia quântica. Então, já é uma realidade. A Suíça já utiliza, Estados Unidos, em alguns níveis, ainda acadêmicos já está utilizando, mas é uma coisa que está evoluindo, tanto que as grandes big techs e os grandes governos do mundo, e os bancos, né, principalmente, porque eles vão precisar dessa evolução criptográfica, estão investindo horrores pesadamente para que possam, em algum momento, implementar a criptografia quântica no lugar do RSA. Tá? Então, esse é o futuro. Caracas, eu vou emendar a pergunta, porque na minha leiguice no tema, desculpe a pergunta, o Imagina. nível, mas para mim a computação quântica ela estava muito relacionada a, em algum momento, quando a gente escutasse falar mais dela, estaria relacionado ao setor de saúde. Também, Exatamente por não também. ser uma matemática exata. Por ela estar, né? Eu não consigo hoje fazer uma... E eu acho que você consegue fazer essa leitura pela sua especialidade, mas eu não consigo hoje ainda enxergar computação quântica nos negócios, por exemplo, na empresa. E aí você falou que o governo chinês, o governo americano já está fazendo isso. Sim. Em que setor, cara, eu não consigo ainda criar essa conexão? A computação quântica, no modo mais simplificado dela, ela já é comercial, tá? Então, existe uma empresa canadense, por exemplo, que comercializa computadores quânticos a partir de 15 milhões de dólares, que são computadores quânticos que só fazem uma coisa, eles estão ligados à otimização de processos logísticos, tá? Então, por exemplo, a Volkswagen no Brasil comprou esse tipo de computador, tá? Realmente para otimizar. Vocês que são de TI, a gente tem aquele histórico problema do caixeiro viajante, né? Todo mundo estuda em processamento de dados, enfim, algum nível de sistemas da informação, isso, que é um problema logístico. Quando a gente trata questões muito complexas, como, vamos dar um exemplo aqui, você pegar uma grande distribuidora de bebida, que você tem que ter mais de, sei lá, 10 mil distribuidores no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro, vamos citar assim, tem empresas que são mundiais. Você tem milhares de comércios que vão precisar receber essa distribuição, a data da distribuição, e você tem que montar a roteirização baseada em GPS. Um sistema na computação clássica não consegue fazer isso sozinho, porque são muitas variáveis com uma quantidade de dados muito grande. Então, a computação quântica, ela entra para fazer esses processamentos que a computação clássica não consegue fazer. E aí você citou muito bem a questão da área da saúde, né? Há uma expectativa muito grande de que a computação quântica associada à inteligência artificial traga uma evolução muito latente, muito profunda, intensa na área da saúde. Porque hoje, assim, você vai fazer teste de medicamento, ele está baseado ali no universo de 100 pessoas, 200 pessoas, e tudo é muito genérico, né? A gente toma um remédio para dor de cabeça, que é um remédio que é para todo mundo. E, na verdade, a partir do momento que você começa a mapear o padrão de 8 bilhões de pessoas e tem uma arquitetura computacional capaz de processar isso, você consegue personalizar, inclusive, o medicamento exato para cada pessoa. Então, a expectativa e a tendência é que a computação quântica, junto com a inteligência artificial, elas possam gerar uma expectativa de vida maior para a gente possa entender a origem de muitas doenças e, mais do que isso, mapear moléculas, células, num nível onde a gente vai conseguir prevenir, né? Onde a gente vai conseguir, olha,
a criança nasceu e ela é assim, assim, assado, então isso está baseado num padrão que no futuro ela vai ter isso daqui. Então, como é que a gente trata isso? A gente trata assim, assim, assado. Né? Então, sim, na área da médica, da medicina, elas tendem a trazer uma grande revolução para a gente, enquanto humanidade. Ou seja, tô pensando pequeno ainda. Deixa eu emendar só com lá o começo, ainda sem fugir do quântico. Você também mencionou que um dos seus últimos projetos que te enche de orgulho são as formações, né? Na verdade, levar a academia, levar estudo para quem precisa de forma gratuita. Computação quântica é um desses temas? É um desses temas, é o curso que eu mais gosto de dar. A única questão, assim, é que eu não consigo hoje formar um profissional quântico e já colocar ele no mercado. Né? O que a gente está fazendo é antecipar as coisas. Porque, assim, os projetos quânticos que existem hoje, eles são ainda muito acadêmicos. Então, por exemplo, a Unicamp tem lá um projeto. Eu perdi um profissional para a Unicamp, inclusive, né, esse ano. Um abraço, Thiago Santos, né, que tenha muito sucesso aí. Realmente porque, assim, não tem profissional. Né? Mas no momento que o Brasil, as grandes empresas começarem a trazer, como a Volkswagen fez, esses computadores, que a computação quântica pudesse estabilizar de fato. Por que ela não se estabiliza? Porque ela é uma computação onde você tem ainda uma taxa de erros muito grande. O computador quântico, ele precisa estar a uma temperatura de menos 273 graus Celsius, que é o zero absoluto do espaço, né? Ele precisa ser completamente blindado de qualquer tipo de ruído. Por quê? Porque ele não funciona com a arquitetura que nós temos na computação clássica. Ele não é binário, ele funciona baseado nas leis da natureza e da física quântica, tá? Que a física quântica está baseada nos micro-organismos, átomos, elétrons. E esses organismos a gente não consegue mapear dois estados de forma precisa. Então, a imprecisão é a chave de toda a velocidade que a gente tem no quântico. Enquanto na computação clássica, e vocês como profissional de TI sabem muito bem disso, tudo e na vida, né? Tudo ou é zero ou é um, é ligado, desligado, é falso, é verdadeiro, é bom, é ruim, é céu, é inferno, é Lula ou Bolsonaro, é tudo um lado ou outro, né? A gente tem que sempre escolher entre duas coisas, né? Ou a mulher tá grávida, não tá grávida. Então, na computação quântica, não. A gente tem o fator da imprecisão. Eu só tenho a informação de uma variável a partir do momento que eu testo essa variável. Enquanto eu não testo essa variável, ela pode ser verdadeira ou falso, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E essa condição, e por isso que eu falo contra-intuitivo, é muito difícil até para o profissional de tecnologia entender como isso funciona. Essa condição que você dá dela ser as duas coisas ao mesmo tempo, dessa imprecisão, é que faz com que ela seja muito mais veloz. Né? Então você fala assim, olha, eu gosto de usar dois exemplos, assim, sou um professor e vou fazer chamada. Eu tenho que chamar primeiro a Juliana, ela responde presente. Depois eu chamo você responde presente. Isso é computação clássica, é enfileiramento. Então, cada transistor processa um bit por vez. Na computação quântica, não. É como se eu chamasse vocês duas ao mesmo tempo e vocês respondessem ao mesmo tempo. Tá? Ou se você tem que fazer uma busca, eu tenho que achar a Darcy dentro de uma determinada casa aqui da rua. Então, a gente entra na primeira casa, verifica se a Darcy está lá. Entra na segunda casa, verifica se a Darcy está lá. Essa é a computação clássica. Na computação quântica, a gente entra em todas as casas ao mesmo tempo. Isso faz com que ela seja mais rápida. E é o fator da imprecisão que é utilizado a favor dessa velocidade. Mas volto a repetir, é muito difícil entender para quem nunca se debruçou sobre isso. E é por isso a minha tamanha curiosidade, porque para o profissional de tecnologia hoje, ele tem que ser um grande entusiasta e curioso para querer entrar nessa praia, porque a cabeça dele vai dar nó. Hoje, por exemplo, o Google, há algum tempo, oferece ele tem um concurso que eles pagam $5 milhões para quem desenvolver algoritmos complexos quânticos. Por quê? É muito difícil. O próprio desenvolvedor de tecnologia hoje, ele tem que dar um reset na mente para ele começar a desenvolver quanticamente. Muda-se tudo, toda a estrutura lógica, portas lógicas, o modelo mental que você tem que impor naquilo, implementar naquilo, é completamente diferente. E é contra-intuitivo, né? O que é contra-intuitivo? Você fala assim, olha, Thiago, anda. A imagem que vai vir na sua cabeça é eu andando, né? Com o pé, depois o outro, não de ponta cabeça, né? A computação quântica é como se fosse isso. A gente faz as coisas de uma maneira que
não é normal, né? Porque a gente está acostumado a ser binarizado, né? E visto esse cenário que a gente está inserido, Thiago, no cenário binário, que realmente é difícil, como as empresas e as pessoas de TI podem se preparar para esse futuro quântico, visto que assim, ele não é ainda, eu Uhum. preciso manter eu preciso manter hoje o que eu vivo na computação clássica, mas como eu me preparo para esse futuro que uma hora pode ser disruptivo, né? É, perfeito. É muito importante dizer antes de responder que assim, a computação clássica não vai deixar de existir, né? Todo o trabalho, a gente vai continuar respondendo e-mail, continuar tendo celular, tudo binarizado. A computação quântica, ela vai entrar onde a clássica não chega, né? Então, assim, não vai ser... Uma coisa não vai substituir a outra, vai ser quase que uma complementariedade, né? Eu vou usar o quântico para o que eu não consigo fazer com o clássico. E aí sim a gente evolui, porque a gente está indo mais adiante ainda, a tecnologia está crescendo o seu potencial. Ela está crescendo de uma maneira muito exponencial, inclusive. Mas aí como é que a gente prepara isso? Com formação, né? Então, o Instituto Fênix visa fazer isso. Então, a gente precisa primeiro introduzir esse conhecimento, as pessoas saberem que a computação quântica existe, como ela funciona e quais são os caminhos que você tem que seguir ali. Porque profissões, a partir do momento que você começar a ter computação quântica, vão surgir várias. Então, o desenvolvedor quântico, o professor quântico, vai ter ali a pessoa que vai precisar dar manutenção nesses computadores quânticos. Então, vão surgir o analista de dados quântico. Então, tem muita coisa vinculada a isso. E a partir do momento que isso estourar, quem tiver já com esses conhecimentos, poxa, vai ser pioneiro, vai pedir o salário que quiser no mercado, né? Como hoje, assim, se você pegar grandes especialistas de IA, mas aí a gente não fala de uso de IA generativa, né? Para quem tá assistindo aqui. É o profissional que entende de rede neural, entende da tecnologia de LLM, transformers, etc. Esses desenvolvedores hoje são procurados pelas Big Techs a preço de ouro. Então, assim, você pode hoje, você quer um visto para os Estados Unidos, aprenda profundamente IA que você ganha na hora, né? Então, isso traz um valor de carreira muito diferenciado. E isso vai acontecer com o quântico também no momento que ela se tornar real. E a gente vê que, mês a mês, a computação quântica, ela está tendo um processo evolutivo. A Microsoft apresentou um novo modelo de arquitetura recentemente, com um novo tipo de processador que é mais estável que o do Google, da Amazon, da IBM, que já foi uma evolução. Então, daqui a pouco vem outra que apresenta uma outra novidade. Então, daqui a pouco a gente vai ver o computador quântico realmente funcionando, quebrando criptografia clássica, né? E realizando grandes processamentos que a computação clássica hoje não faz. E eu entendo que não tá tão distante assim. Não. Tá próximo. Uhum. Esse novo papel, Thiago, ele é para que tipo de profissional? Ele não é para um cara que tá entrando na TI. Olha, eu não gosto muito de classificar, né? Falar assim, olha, isso é para esse tipo de profissional, isso não é para isso. É claro que a aptidão é muito importante dentro de qualquer área, né? Não adianta eu estudar medicina e ter medo de sangue, né? Ou não adianta eu querer ser um programador com pouca aptidão matemática ou de raciocínio lógico, né? Um desenvolvedor. E a gente sofre isso nas universidades, quando você pega primeiro-anista ali, geralmente vem gente que, poxa, escutou falar que TI dá muito dinheiro e tal, e vai lá estudar TI, e aí a pessoa não tem a menor aptidão, então você tem muita dificuldade em fazer com que essa pessoa consiga evoluir ali dentro do cenário exatamente pela falta de aptidão. Mas eu acho que assim, dentro da questão quântica, vai ser muito importante que pessoas que consigam se debruçar no seu plano mental em relação a entender, resetar um lado todo da binarização e entender, a partir da física quântica, como esse universo funciona. Então, assim, é muito difícil? Einstein, uma das maiores mentes da história da humanidade, teve dificuldade em entender isso, né? Então, eu acho que primeiro tem que se debruçar sobre a física quântica, entender esse universo, como ele funciona, e qual que é a diferença da física quântica para a física clássica. É simplesmente o tamanho das coisas. A quântica trata o micro-universo e a clássica, né, a física clássica, trata o macro-universo. A clássica, ela é precisa. A gente tem fórmula para tudo, a gente aprende isso na escola. A quântica, não. Ela é imprecisa. E a partir da física quântica que a gente tem a computação quântica. Então, é primeiro entender esse universo,
para depois, né, dentro de um plano mental de onde você não passa a ter mais a contra-intuitividade, aí sim você entender a computação quântica. Tá? É difícil. É difícil. A gente até teve um professor, que é da aula de psicologia que a gente teve na faculdade, Eu lembro e ele disso. falou justamente isso, que não foi com as mesmas palavras, mas foi tentando mostrar pra gente quanto a aptidão pra TI é importante. Ele pediu pra que a gente levantasse a mão quantas pessoas estavam lá pelo dinheiro. Uhum. Você Eu não lembra? lembro se eu levantei. Eu também não. Estou curioso aqui, quantas? Qual o percentual? Eu não lembro quantas pessoas. Ele falou assim: ótimo, vou falar pra vocês que vocês vão ganhar muito dinheiro em TI mesmo, né? Mas vocês vão um dia gastar tudo no meu consultório. Muito bom. Ele tava certo. É, ele tava certo. A gente nem tá ganhando todo esse dinheiro e tá gastando no consultório dele. Então, assim, é da psicologia organizacional. Então, era justamente dizer pra gente assim: olha, era nesse caminho que você falou, a aptidão ela é importante, né? Se você não tem aptidão pro que você tá escolhendo, Uhum. não é pra você essa Fica área, muito né? mais Fica muito difícil mais para difícil. você, tanto em termos de desenvolvimento, quanto em termos de estabilidade emocional, porque você vai sofrer muito mais para fazer uma coisa que, se você tivesse aptidão, você não sofreria tanto. E a gente vê muita gente em TI realmente. Claro que a terapia é importante para todo mundo, etc. Mas a gente vê muitos profissionais de TI precisando ainda mais dela. Exato, exatamente. Eu acho que assim, eu faço terapia, mas Estou pagando o professor, inclusive. eu realmente escolhi a área por gostar, por Uhum. ser algo que realmente foi uma escolha. E acho que é importante as pessoas entenderem isso, né? Que a aptidão é muito importante. E até falar um pouquinho dessa parte de saúde mental, né? Que a gente tá agora levando o tema sobre isso. Você contou pra gente que você recebeu um diagnóstico recentemente sobre superdotação. E isso acho que explica um pouco aí da sua trajetória, história. Eu queria que você falasse um E pouquinho. aptidões. E as suas aptidões, porque a lista é extensa. Até quando eu vi pra te entrevistar, eu fiquei preocupada. Que eu falei, meu, o QI é alto. Vou ter que se preparar direitinho. Eu queria entender um pouquinho como se conecta com a sua trajetória e como foi pra você todo esse processo. Tá. Bom, vamos lá. Vai ser um pouco difícil, porque é a primeira vez que eu vou falar isso publicamente, mas vamos lá. Eu acho que, assim, é uma coisa que surgiu recentemente na minha vida. Eu já tinha escutado de algumas pessoas próximas, né? Olha, você tem que ver que você tem alguma coisa, né? As suas características, assim, o que você faz, alta energia, alta empatia, raciocínio, curiosidade, enfim, você tem uma série de características que não são normais, né? Dentro do senso comum. E na verdade, assim, quando eu escutava esse tipo de coisa, assim, principalmente quando as pessoas falavam em inteligência, eu sempre devolvia da seguinte forma: olha, eu sou determinado e disciplinado. É essa a diferença. Quando você está dormindo, eu tô acordado trabalhando, de madrugada estudando. Então, é por isso que eu consigo alguma coisa a mais, aprendo mais, etc. Então, eu sempre fui reativo a esse tipo de coisa. Eu nunca acreditei, tá, que eu pudesse ter alguma coisa. Eu só achava que realmente demorava um pouco mais para cansar. A escola sempre me entediou. Então, assim, eu tirava boas notas, mas sem frequentar a escola com a frequência adequada, né? Isso desde do primário às minhas pós-graduações. Eu sempre tive dificuldade de estar em sala de aula. Para mim, era sempre algo desestimulante. É por isso que eu acho que eu tento ser tão estimulante, levar tanta energia para as minhas aulas, porque eu tive muita dificuldade como aluno para estar presente ali, para conseguir me concentrar. Então, determinadas vezes muitos falam, será que é TDAH? Será que é déficit de atenção, etc e tal? Mas as notas sempre vinham, eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas rapidamente. E todo mundo que olha para isso, assim, para esse tipo de diagnóstico, né? A pessoa fala, nossa, mas legal, é bom para você, né? Porque você tem raciocínio lógico, você aprende rápido, você não precisa ficar na escola o tempo todo e não sei o quê. É super positivo, mas a gente tem uma carga muito pesada que tá atrás disso, que as pessoas geralmente não conhecem. Que, assim, pra gente usar uma analogia, é como se você passasse 2 vezes na fila da inteligência e não passasse na fila das emoções, né? Então, gera uma desconexão e uma discrepância muito grande entre a sua capacidade intelectual e a sua capacidade emocional. Você se torna um ser humano desequilibrado nesse sentido. Então, acho que, assim, por isso que é importante falar sobre isso, porque
se eu tivesse tido esse tipo de... Se um professor, por exemplo, na minha infância, ou meus pais tivessem identificado isso lá atrás, eu poderia... não existe um tratamento, não existe cura, mas eu poderia ter um autoconhecimento melhor, né? Sobre tudo que eu vivi de lá até aqui. Eu poderia me entender melhor como ser humano, enfim, tomar determinadas atitudes. Aí o pessoal, inclusive, fala assim, né? Se o ser humano normal precisa de uma terapia a cada 15 dias, eu chamo de neurodivergente ou superdotado. O neurodivergente precisa todo dia, né? Para realmente tentar controlar as suas emoções, já que nós somos deficitários nesse sentido, né? Então, isso acaba gerando uma série de outros transtornos. Então, ansiedade, depressão, muitas vezes até o pânico. E questões relacionadas à autoimagem, autoestima. Eu brinco hoje, assim, eu falava, quando eu encontrava um mendigo na rua, que eu abraçava o mendigo e dava tudo que eu tinha na carteira para ele, eu achava que é porque eu era gente boa. Eu falava, não, é porque eu tenho um defeito de fabricação mesmo. Então, a gente... Ligado à autoempatia. Então, assim, quando isso entrou na minha vida e é recente, muita coisa passou a fazer sentido para mim de toda a minha história, né? E assim, aí eu começo a entender também porque, poxa, por que eu consigo entender de computação quântica, cibersegurança, tanta coisa tão rapidamente, né? Por que eu fui tão autodidata e tão profundo? E as pessoas falam assim, nossa, você estuda tanto. Eu falo, não, à noite eu vou para um bar de rock, eu gosto de namorar, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer um monte de coisa. Eu não sou esse nerd que está completamente imerso aos estudos e eu nunca fui, né? Então, hoje eu consigo entender e tratar um pouco esse outro lado que gerou, assim, tanto sofrimento e descompasso na minha vida, que é essa questão das emoções e sentimentos, realmente. Então, às vezes a pessoa brinca e fala, nossa, você é capricorniano é frio. Eu falei, amigo, frieza passou longe aqui. Raciocinar, eu raciocínio bem, mas zero frieza, eu sou 100% coração. Somos dois, Capricórnio, então, na mesa. Não, acho... Tiago, agradeço muito você compartilhar. Eu acho importante, é o que você falou, aqui trazer esse tema para cá é uma forma de ajudar pessoas que talvez se identifiquem, porque é algo que você precisa olhar com carinho para se cuidar, né? Para você Sim. ter esse autocuidado. É o que você falou, se eu tivesse isso mais cedo, talvez eu teria tido esse autocuidado muito mais cedo. E aí eu queria... E você trouxe os dois lados, né? Porque realmente as pessoas que estão de fora vão sempre olhar a perspectiva positiva. Mas existe uma carga muito grande ali por trás. Mas assim, eu queria entender com você e queria que você falasse um pouquinho quais foram as forças que te trouxeram quando você soube disso, né? E você de fato conseguiu se Assimilar. auto-entender, né? Uhum. Eu acho que é muito pra você, né? Pra você se auto-entender e que você conseguiu fazer esse leque com toda a sua história de vida. Entendi. Olha, eu acho que assim, os últimos 2 anos foram muito difíceis, nesse sentido do lado negativo. Eles foram muito produtivos, né? Nas questões do lado positivo, poxa, lançando produtos, liderando a empresa, realizando como sempre realizei. Mas do outro lado, foi muito avassalador, assim, as crises, elas aumentaram de ansiedade, depressão, esse descompasso emocional foi me perturbando, a questão da alta energia. O que é essa alta energia? Que a gente fala assim, eu posso fazer 1000 coisas durante o dia, eu preciso fazer 1000 coisas para me manter ativo, para não me entediar. E aí chega 11 horas da noite, eu tô descansado ainda, eu preciso fazer mais 1000 coisas. Eu não consigo ir para cama. Então, assim, chegou num ponto, eu falo, eu quero que alguém me desligue. Eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu quero uma vida normal, né? Então, se vocês me perguntassem, Thiago, você trocaria todos os benefícios que eventualmente eu tive em função do lado bom para ter o outro lado ok? Trocaria. Entendeu? Caramba, Com toda a cara. certeza do mundo. Então, isso tudo é muito penoso. Mas quando veio o diagnóstico, é muito importante a gente falar como é esse diagnóstico hoje. Ele é feito por equipes multidisciplinares, psiquiatria, psicologia e neuro, né?
através de perfilamento, de entendimento de perfis e de características das pessoas, teste de QI, alguns outros testes envolvidos. E hoje é possível, por exame de imagem, constatar, existem 28 pontos que são passíveis de serem diferentes dentro do cérebro das pessoas que têm essa chamada síndrome, transtorno, enfim, eu chamo de neurodivergência. Então, é possível, a gente no Brasil não tem tanta gente assim, especializada, principalmente equipes multidisciplinares, mas a gente tem testes disponíveis na internet, a gente pode procurar inicialmente uma ajuda com um psicólogo que vai te direcionar para isso e tudo mais, mas eu acho que assim, as pessoas precisam, né, quem tiver esse tipo de desconfiança, realmente, a gente pode dar, né, as características, que é realmente o raciocínio lógico muito apurado, um raciocínio muito rápido, a questão da curiosidade muito intensa, a questão a capacidade de abstrair problemas muito complexos, a alta sensibilidade, tudo a gente sente demais. Então, o que dói numa intensidade, numa pessoa que não tenha isso, ela dói vezes 1000 em você. Então, tudo é mais doloroso para você. Então, se tem ansiedade, se tem essa tristeza profunda. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre me questionava. Eu falava, poxa, por que que eu tô triste? Eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho uma empresa maravilhosa, eu tenho uma namorada maravilhosa, eu tenho uma vida maravilhosa. Por que eu sinto isso, né? Por que que em determinados momentos eu sou puxado a isso? Eu tenho uma rotina que eu gosto, por que que eu sinto tédio e ela não é suficiente para mim? Por que que eu preciso ficar criando coisas novas? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, na minha mesa de cabeceira, assim, tem sempre 25 livros. Eu não consigo ler um livro só. Eu tenho que ler 10 páginas, 10 páginas, 10, porque vai me entediando. Então, a gente precisa, a todo tempo, estar sendo estimulado. Quando a gente, assim, é um estímulo um pouco mais profundo do que o normal. Então, por isso que eu falo assim, a sala de aula, ela não está preparada, né, para esse tipo de pessoa, porque a gente vai lá e o professor vai ficar morosamente explicando, didaticamente, passo a passo, não sei o quê, aquilo é uma coisa que te até irrita, né? Você não tem prazer nenhum de estar ali, sua cabeça vai longe, o pensamento acelerado e tudo mais. Então, assim, voltando às características, né, propensão à liderança, alta empatia, essa alta energia. E realmente o descompasso. Muita inteligência, pouca capacidade de controle emocional. Tá? Então, isso é assim, quando eu falo, pelo menos no meu caso, de controle emocional, não é que eu saia se brigando na rua, xingando, nada disso. Até porque a autoempatia te protege disso. Mas é você controlar a sua dor, o seu sofrimento. E, É você com Thiago, você mesmo. Exatamente. uma luta interna, né? Sim, Interna sim, totalmente. E sim. como, né, depois de ter recebido Uhum. esse, é um diagnóstico, é um laudo, como é que a gente chama? É o É diagnóstico. um diagnóstico. Depois de receber, como é que você transformou, né, conhecendo agora, tendo esse autoconhecimento, como é que você transformou isso tudo em criatividade e entrega para o mundo? Então, ainda é uma coisa muito recente. Eu estou me adaptando e a entender, né, realmente o que eu tenho. E assim, hoje eu ainda estou fazendo muitos flashes da minha vida relacionado a isso. E, poxa, por que que eu vivi assim? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo, né? Hoje tudo se explica muito. Mas eu acho que assim, sem o diagnóstico, o que eu sempre vivi foi viver criando, viver trabalhando, viver executando, fazendo as coisas de fato, né? Então, eu sempre tive essa capacidade de ação muito grande, muito rápida, e essa coisa de não cansar, de sempre precisar estar em movimento. Então, agora, com o autoconhecimento, a gente começa a falar, olha, você precisa diminuir o ritmo, porque isso faz com que você não durma. Então, tem uma série de coisas aí que vão sendo envolvidas, tratando, né, os sintomas, assim, preciso dormir, não adianta, assim, ó, mesmo nos meus melhores momentos emocionais, eu não durmo mais do que 4 horas. Então, preciso começar a criar esse hábito e trazer mecanismos que me ajudem nisso, né? Cara, muito legal você Hum, compartilhar isso, porque a gente está falando de a sua mente não cansa, né? sim, Ela é imparável, mas o corpo cansa. E uma hora é, ele pede arrego, né? sim, Então, sim, precisa descansar, precisa ir atrás de
um diagnóstico para que a gente tenha equilíbrio em todas as áreas da vida. É isso aí. E mesmo Perfeito. sendo um diagnóstico muito recente, eu agradeço você por Imagina. compartilhar, te parabenizo por você ter essa Obrigado. força de falar. E te dizer que talvez você não entendeu isso ainda, mas o Instituto, ele não deixa de ser uma forma de colocar tudo isso que você vive com esse diagnóstico, sem você saber, o Instituto, ele é uma coisa que, ele é contra algo que te fazia tão mal, que era a sala de aula, porque realmente Sim. a sala de aula, ela ainda tem um mecanismo um pouco antigo em alguns aspectos, Muito. e para essa geração nova que está vindo, até esses novos diagnósticos de outros tipos de diagnósticos também têm as suas, vamos dizer, os seus pontos negativos que ainda pegam muito, mas para quem tem uma superdotação, realmente é algo muito difícil. Então, você já está entregando para o mundo com o Instituto e de uma forma muito linda, gratuitamente, com pessoas ali que precisam, com pessoas ali que vão, né, que um dia vai ser a vida delas, se não hoje não é, um dia vai ser, mas que você está preparando para essas pessoas tenham oportunidade. Então, parabéns, Thiago, Poxa, pelo trabalho que obrigado. você faz, Obrigado. porque a gente conheceu o Instituto Parabéns e aqui. obrigada. Obrigado a Exatamente. vocês. E a minha última pergunta, na verdade, de verdade, eu imaginava que você fosse associar isso, mas na sua humildade você nem mencionou, né? Então a Juliana está respondendo para você e Não, nas obrigado. próximas responda, porque sim, você entregou e está entregando muito para o mundo Obrigado. e para as pessoas obrigado. que têm esses diagnósticos. Mais do que você imagina. Obrigado, gente. Bom, agora nós vamos fechar o nosso episódio. E aí a gente tem uma pergunta final Tá bom. para você, tá bom? E aí a gente queria saber um pouquinho de você. O que você diria para inspirar pessoas a usarem a tecnologia de forma mais humana? Muito boa pergunta. Eu acho que a tecnologia ela precisa ser enxergada como uma ferramenta que nos faz evoluir, né, o tempo todo. Eu gosto de uma analogia, também fiz várias analogias aqui, hoje vou fazer mais uma, né? Existe uma pesquisa que ela mede quem é o animal mais rápido do planeta, né? E quem ganha essa pesquisa é o Condor, e o ser humano fica lá para trás. Todavia, se você dá uma ferramenta para o ser humano, como uma ferramenta simples, como uma bicicleta, ele passa a ser o animal mais veloz, né? Então, a tecnologia ela proporciona a inclusão de ferramentas para que a gente tenha mais conforto, para que a gente possa fazer mais ou atingir mais do que a gente atinge hoje. Então, assim, se você tem um óculos, né, você está potencializando a sua visão de alguma forma, tal qual a bicicleta, o carro, etc. O avião potencializam a sua forma de locomoção. E quando a gente enxerga a tecnologia e vai para o bits e bytes, etc., e chega na inteligência artificial, a gente vê que é um tipo de tecnologia que ela tem a possibilidade de proporcionar mais humanidade para a gente. Em que sentido? Eu faço muita comparação de 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, né, onde a gente teve talvez as maiores criações da história da humanidade, a matemática, a justiça, a física, muitas coisas foram criadas pelos pensadores gregos desse tempo. E aí você fala assim, por que eles criaram tanta coisa? Porque eles tinham uma coisa que a nossa geração ainda não teve: tempo, né? A nossa e as gerações anteriores, elas foram criadas para estar em atividade e correr o tempo todo, correr atrás das coisas. A gente está sempre correndo atrás do rabo, enxugando o gelo, né? Então, assim, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem família, a gente namora. Então, você nunca consegue ter um planejamento e falar, não, eu vou ficar aqui uma semana só pensando para criar alguma coisa, né? E lá na Grécia Antiga eles ficavam, né, tempos e tempos pensando. A inteligência artificial ela tende a trazer essa condição de que a gente possa sair, né, desse movimento de correria. Por quê? Porque ela vai assumir papéis operacionais se a gente souber usar ela da maneira correta. Assistentes, agentes e tantas estruturas vão poder assumir esses papéis, né? Eu gosto do exemplo do Walter Longo, que ele fala assim, olha, se eu tiver um carro autônomo, eu não preciso estar dirigindo, eu posso estar aí namorando atrás com a minha esposa, né? Então, todo esse tipo de tecnologia vai poder trazer mais humanidade para a gente enquanto nos conceder tempo. Agora, eu acho que só a tecnologia em si,
ela não traz humanidade. O que traz humanidade é o conhecimento e o bom uso dessas tecnologias. E a vontade de levar isso para as pessoas e de torná-las mais humanas, né? Eu acho que talvez a gente pegar tecnologias como a rede social, elas conectam pessoas, mas não de uma maneira humana. A gente tem ali fatores psicológicos relacionados ao hackeamento da mente, quando você scrolla ela, que vai te trazer o que é o conteúdo mais adequado que você espera, baseado no que você curtiu nas pessoas que estão relacionadas com você, então te prende ali. E aí, se a gente vai olhar, poxa, o brasileiro fica 4 horas em média na rede social. Se ele fica 4 horas em média preso numa rede social, ele não está se relacionando presencialmente com outras pessoas. Ele está perdendo a capacidade de ser humano. Porque ele não está sentando com a família, porque ele não está sentando com a namorada, ele não está sentando com os amigos. Ele está simplesmente scrollando ali um conteúdo que realmente hackeia a mente dele. Né? Porque é sempre o que ele espera ver, vai aparecer ali para ele, ele vai ficando. Então, eu acho que a tecnologia, de forma isolada, ela não traz humanidade. O que vai trazer humanidade é o conhecimento de como fazer isso com a tecnologia e da necessidade que a gente tem de executarmos a nossa humanidade, né? A nossa geração perdeu isso. Perdeu isso por quê? Porque a gente tem que sobreviver, né? A gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que pagar a conta, etc. Então, eu espero que essa conjunção de fatores, né, conhecimento e tecnologia, em algum momento nos tragam esse espectro e essa possibilidade de mais humanidade. Que essa balança reequilibre. Exatamente. Sensacional. Muito bom. Tiago, a gente queria agradecer sua participação. Realmente, assim, para mim foi um episódio de muito conhecimento, cybersecurity, por mais que eu, né, sou a pessoa ali que faz parte da conscientização, sou uma funcionária, é um tema ali que não conheço todas as partes técnicas, então trouxe muito conhecimento para mim. Muito obrigada por tudo que você compartilhou, por compartilhar a sua vida pessoal aqui com a gente. Realmente a gente fica muito grata em não só falar sobre temas, mas contar histórias das pessoas, falar sobre a carreira, histórias reais que vão ali agregar para quem está ouvindo, para que as pessoas realmente tenham algo a mais do que só temas, né? Aqui a ideia não é só aprender, é realmente a gente compartilhar a vida. A gente faz muito isso aqui. Contar histórias. Contar as nossas histórias. Então, a gente agradece muito a sua participação. Sim, e a gente oscilou, né, nesse episódio. Começamos falando sobre a carreira dele, que é fenomenal. Aí a gente começou a falar de algo extremamente técnico, usando várias siglas, e de repente a gente acabou com a sua história, que é muito bonita. Obrigado. E muito inspiradora. Muito obrigada por compartilhar com a gente, com o nosso público. Imagina, gente, eu que agradeço. De novo, reforço, estou muito feliz. É um prazer, estou honrado, tá, de ter participado. Agradeço demais o convite e desejo aí para vocês todo o sucesso do mundo nesse podcast, que ele cresça cada vez mais. E vou estar sempre acompanhando vocês. Obrigado. Muito obrigada. Bom, gente, chega no final de mais um episódio. Então, assim, ó, não deixa. Você já ficou até aqui, né? Então, não deixa de curtir, ó. Curte ali, tá? As redes sociais vão aparecer aqui embaixo. Então, não deixa de seguir. E a gente vai colocar as redes... podcast do Thiago. A gente vai colocar Legal. todas as redes do Thiago na descrição, para que vocês sigam o podcast, para que vocês conheçam o Instituto, para que vocês conheçam a empresa e para que vocês conheçam também a Experience, que tá aí, ó, outubro. Então, quem é aqui da região, ó, Qual é a tem data? oportunidade. 8 de outubro, a partir das 18h30 na Fatec Mauá. Vamos lá. Beleza, a gente se Anota encontra lá, aí. hein? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.